Olá, então hoje eu estou aqui para mais uma entrevista hoje o assunto é considerações sobre o arquétipo do self. E agora eu vou chamar uma grande amiga minha, querida amiga minha de muitos anos, a Sueli Egelhardt. Ela é minha colega na SBPA, analista junguiana, já trabalha há muitos anos, e eu vou pedir a Sueli também para se apresentar, para falar de algumas coisas que ela tem feito ao longo dos anos. Olá, Obrigada, Sueli. obrigada, amiga. Muito obrigada pelo convite, muito gentil da sua parte. Mas conversar sobre Jung é sempre uma coisa muito boa, nós gostamos disso, nós estamos sempre buscando conhecer mais e mais, né? Porque o conhecimento através da psicologia analítica, é o conhecimento de nós mesmos. Bem, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou Sueli Engelhard, eu sou avó, olha que coisa boa ser avó. Sou avó, sou mãe, sou casada, meu marido ainda é vivo, sou terapeuta analítica dentro da SBPA, sou membro analista da SBPA e da IAP. Sou também terapeuta de casal e família, formada pela Núcleo Pesquisas, e eu e mais duas colegas, Noêmia Kraichett e Ana Zagni, fundamos aqui em Niterói o CAAPSE, que é o de Aperfeiçoamento Centro de Atendimento e Aperfeiçoamento em Psicologia, no qual nós damos uma formação em terapia de família e casal, mas que introduzimos noções de Jung na nossa, no nossos, dos nossos alunos. Então, essa sou eu, sou membro da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro, a TFRJ, e sou membro também da ABRATEF, Associação Brasileira de Terapia de Família. Bom, então vamos iniciar, né, com as perguntas que eu vou fazer. Veio em minhas mãos um artigo escrito pela Sueli e que eu gostei muito, então eu tive a ideia de trazê-la aqui para que vocês aproveitem desse conhecimento que ela tem sobre esse arquétipo tão maravilhoso, que cada um de nós podemos usufruir dele de uma maneira mais equilibrada, mais consciente. Glória, querida, muito obrigada pelo seu convite. É sempre um prazer a gente poder estar divulgando o pensamento de Carl Gustav Jung, né? Porque ele foi o primeiro homem dentro dos que foram estudar o ser humano que tiveram esse olhar sistêmico. Aquele homem que é inserido na humanidade, ele não está solto no mundo, ele não nasceu igual um cogumelo. Ele tem toda uma história anterior a ele, primeiro dentro do núcleo mais próximo da família e dentro da história da própria humanidade. Né? Então, eu agradeço muito você ter lido meu artigo e ter me convidado para esse debate. Muito Celi, obrigada. eu acho que nem o cogumelo nasce assim solto, acho que o cogumelo também está inserido, Está inserido dentro de do alguma todo, maneira, né? numa função dele lá, né? Nós Exato. é que não sabemos, né? A gente perde essa conexão com a natureza, né? É, Infelizmente, a gente tem que recuperar uma coisa que isso. é tão nossa, né? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Vamos sim. Você coloca logo no início do seu artigo, do seu lindo artigo, Muito você fala obrigada. do self como o arquétipo dos arquétipos. Como é que é isso? É porque, para a formação da nossa consciência, há uma força intrínseca, como você já disse, a todo humano, de vir a ser consciência. O inconsciente coletivo, ele tem esse propósito. Então, esse arquétipo central, que até os neo-jungianos denominam ele de arquétipo central, ele tem essa força de impulsionar o ser humano para vir a ser um humano. Porque você sabe que as pessoas que são encontradas na África, antigamente isso era muito comum,
havia aquelas guerras entre tribos, e às vezes uma criança sobrava ali naquele meio, naqueles escombros, né, da guerra. E passava um grupo de babuíno, pegava aquela criança e cuidava dela. E aquela criança só evoluía até o padrão de babuíno. Embora nós tenhamos essa energia de vir a ser consciência, se não houver a estimulação, né, que eu digo que é igual como se fosse um ímã que se atrai para aquela força se apresentar, aqueles arquétipos da vida que nos dão a existência ficam congelados. Eles estão lá. Interessante. Né? Interessante, né, Sueli? Precisa de duas forças, né? Uma interna e a outra E outra externa, externa. para que o ser humano possa se desenvolver em toda a sua potencialidade, né? Sim, nós somos os animais mais frágeis para uma evolução, mas também os mais cheios de meandros, de coisas sutis que os demais não têm, né? A gente pode falar mais capacidade, talvez? Sim, a capacidade está sempre dentro de nós. Tanto é, Glória, que, por exemplo, essas crianças que viveram, tem até filme, né, de Tarzan, né, que ficou na selva, aquela coisa toda. Ele consegue se adaptar à medida que ele vai sendo estimulado, ele consegue se adaptar. Que eu acho que é muito o que acontece com a pessoa que tem um AVC. Quando você tem um AVC, você vai ficar com um lado do teu cérebro prejudicado, seja o direito ou o esquerdo, não importa. O outro vai começar a suprir aquelas necessidades. Claro que vai fazer com um pouco menos de capacitação. Então, da mesma forma que existe isso no nosso corpo, existe isso no nosso aparelho psicológico. Porque nós não somos separados, alma, mente, corpo, não, nós somos integrados. Né? Então, o self tem essa capacidade de ampliar aquilo que ficou paralisado. Dentro da análise, é isso que a gente vai buscar com o indivíduo. Né? Sim. Agora, o nosso psiquismo, né? Ele tem essa parte do inconsciente e tem também a parte da consciência, cujo centro é o ego, né? Aí você fala aqui, você explica no artigo, essa energia do self, né? Influenciando, orientando conscientemente e inconscientemente o ego, no percurso da vida de todo indivíduo. Fala um pouquinho disso aí, esse ego orientado pelo self. Tem uma passagem do livro do Campbell, O Herói de Mil Faces, que ele explica isso de uma maneira muito bonita, né? Porque ele, como um mitólogo, antropólogo e tal, ele fala umas palavras que fazem a gente entender o que seria um ego que está desenvolvendo-se a si próprio, mas que está sendo orientado por uma força interna que ele próprio não se dá conta que está sendo orientado. Então, ele diz o seguinte, que justamente a força do herói, que aí é um dos arquétipos que nós temos no nosso panteão, que impulsiona o indivíduo ao crescimento, ao desenvolvimento. E ele diz, pelo lado do ego, né, pelo lado do herói, é como se ele estivesse se batendo, lutando bravamente para conseguir vir a ser. Mas pelo lado do self, das potentades internas, é como se elas se abrissem para que o ego brotasse. É como se fosse um parto, né, o Glória? Que a criança também, na hora do parto, ela tem que fazer força para sair, senão ela não sai. Né? O pezinho dela empurra ela para fazer aquele movimento. E as contrações do útero. Então, o eu, ele está sempre protegido, mesmo que ele não tenha consciência disso, pela força do self. E quanto menos consciência ele tem dessa força dinamizadora do seu desenvolvimento, mais ele se distancia dela.
E quanto mais ele se distancia dela, mais ele fica sujeito a emoções que podem até maltratá-lo, né? Dilacerá-lo, psicotizá-lo, porque a psicose ainda é uma tentativa de adaptação ao mundo. Certo. Né? Você fala que tem que ter um impulso do ego, né? Uma vontade, um desejo, Um esforço. de querer sobreviver, de querer se desenvolver, né? Tem que ser uma coisa do próprio ego, da própria consciência, junto com aquela força orientadora do self que vem trazendo a força para isso. Isso. Né? Que eu acho que vem aí, né, a questão que o ser humano tem do questionamento e da curiosidade. Você vê que em todos os mitos é através da curiosidade que as coisas ganham a transformação. Certo. Há um momento até de tensão. O Rosas ele fala da vontade. No Sim. princípio, tem que ter uma vontade, porque se não tiver uma vontade, não vai. Sim, Né? sim. Mesmo crianças, Glória, eu estou pensando aqui num sobrinho que eu tenho, que nasceu com uma síndrome onde ele é hipotônico, totalmente hipotônico. Ele não se movimenta, mas ele tem uma alegria, que a gente chama o nome dele, ele já ri. As crianças na escola, que ele frequenta a escola, ele tem todo um aparato, quase como se fosse um Robocop, para ele poder ficar em pé e andar. As crianças adoram ele, e se por acaso a mãozinha dele fecha, porque não pode ficar fechada, as meninas vão lá, abre a mão, fulano, abre a mão. Então, quer dizer, ele tem nele eu vejo essa vontade, essa energia de vir a ser. Eu tenho Ele quer limites? viver, né? Ele quer Eu tenho viver. limites, tenho. Ele sabe dos limites dele, de alguma forma, foi aprendendo os limites dele. Mas ele não se tornou limitado. Ele tem a limitação em termos dos movimentos, etc. e talvez até da cognição. Mas ele não virou uma pessoa paralisada pelo mundo. Porque quantas pessoas a gente conhece aí perfeitas no seu físico, perfeitas na sua capacidade até intelectiva, e que estão paralisadas. Exatamente, exatamente. Eu me lembrei agora, você falando, eu me lembrei de um rapaz cego, mas que teve uma vida de sucesso profissional, em que ele fala, se as pessoas falam para mim que eu transformei, eu falei, eu não transformei nada, eu não deixei de ser cego, eu só não fiquei só cego, eu segui minha Não vida. botou a faixa de cego e agora eu sou cego. É igual a Miss Simpatia. Eu sou cego, só que eu não sou só cego. Exato. Ele tem uma cegueira, mas ele não se reduz àquilo só. É, Né? pois é. A gente Que eu sempre acho é que é maior, aí que né, Celi? aparece, Glória, a força do self. Porque o self está sempre o tempo todo te dando a energia para vir a ser. Não importa Pois de que é. forma. E o self sempre está dizendo, né? Uma coisa que eu gosto muito de repetir quando eu vejo as pessoas num momento de grande sofrimento, mas você é maior do que esse sofrimento. Exato. Não se esqueça disso, você é maior. É horrível o que você está passando, é horrível, é muita dor mesmo. Inclusive Sabe? até no momento da morte, né, Glória? Que a É, gente sente aquela energia presente ali é. e que te dá o apacentamento para poder você até dizer, por exemplo, eu disse para o meu pai, quando eu vi ele na situação que ele estava muito, já com aquela ronqueira, aquela coisa aqui dentro da minha casa. Falei para ele, meu pai, vai embora. Você já fez tudo. Você não precisa se manter dentro desse corpo que já não serve mais para você Isso aí. como residência, porque nós somos infinitos para viver um tempo finito, porque depois nós voltamos para o infinito, né? Sim. Então, eu acho que É. essa é a força do self, essa Pois é, onde é que não a se nossa reduz. entrevista foi dar, né? Nessa coisa da aproximação da morte, né? Aí eu Uhum. lembrei de uma grande amiga minha, desde criança, a Camila, Uhum. em que ela estava com câncer incurável, né? E que desistiu de todo o tratamento, porque ia morrer mesmo, já que
E aí eu perguntei para a filha dela, porque como era na época da pandemia, não podia estar muito perto, só apenas Aham, pela internet. Aí a filha disse assim, Glória, ela se preparou para uma festa. A minha aham, mãe estava se preparando para uma festa. exatamente. Porque é um novo nascimento, né, Glória? É Sim, que, infelizmente, a humanidade transformou a morte numa coisa assustadora, como se nós fôssemos eternos para toda a vida, ninguém morresse, todo mundo aqui fosse viver a próxima encadernação, a gente ia ser os primeiros a estarem lá presentes. Não é assim, é é, cíclico, porque esses ciclos vão numa espiral de transformação da humanidade. Você veja, antigamente, uma pessoa que morria com 69 anos era idosa, já era idosa, considerada muito idosa. Nós duas estamos aqui, eu com 76, você está com 82, né? 83. 83. E não estamos com aquela vivência de velhice que se tinha aos 69 anos, É, há 3 gerações atrás, 4 gerações atrás. Mas, da mesma forma, a vida começava muito cedo para essas pessoas também. Outro dia, uma pessoa que eu trato, ela disse: meu pai foi posto para fora de casa com 15 anos de idade, caramba. porque fumava. Ah, E esse homem olha o poderia ter preconceito. se transformado num nada, mas graças a Deus virou uma pessoa competente, realizou a vida dele, trabalhador, teve os filhos, as filhas todas bem resolvidas na vida, bem colocadas. Mas você vê, aos 15 anos, você já era considerado um adulto. É. Não, meu pai, com 17, pegou um navio no Líbano e veio para o Brasil, foi lá para Mato Grosso. Ele já era todo. Exatamente. O meu Sem bisavô, dinheiro, com a mão na frente e outra atrás, sem meu dinheiro. bisavô com 13 anos, veio fugido de Portugal, porque a família dele era rica e não queria que ele estudasse. Para que você vai estudar? Você já tem dinheiro? Ele tem o nome da família dele é Mangualde, tem uma cidade lá em Portugal chamada Mangualde, É, que é de nome da família dele. Ele veio para cá, conta a lenda, né, familiar, que ele dormia ali na Praça Tiradentes, que tinha muitos armazéns de patrícios, ele ficava trabalhando lá, ajudando, ele se formou em protético. Você vê isso que ele tudo queria estudar mesmo, né? a gente sente a presença do self, O né? self, exato. Da mesma Orientando, né? forma, oh Glória, que quando você não está atendendo a isso, você vai para o caminho exatamente oposto. Exatamente o Aí você oposto. vai Tudo dá para errado. o mal, aquele mal que existe em você se expressa, e aí você começa a achar que o outro é o culpado de tudo que você está passando. Eu tenho uma cliente que ela falou para mim uma coisa que eu fiquei muito emocionada, que ela é uma mulher que já fez análise em outras ocasiões, tal coisa, e ela disse, engraçado, Sueli, pela primeira vez eu estou fazendo uma análise onde eu vou entender a mim e não a relação minha com as pessoas que me cercavam. Uhum. Aí eu falei, essa pegou, essa encontrou o viés. Como diz Jung, É, tem uns que não conseguem, que vão à terapia, análise, curam os sintomas e vão. Mas essa não, essa entendeu que ela está indo buscar a compreensão do ser humano que ela é. é. Também tem o tempo de cada um, né? Tem, tem. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Hum, A diferença entre os símbolos de transformação, né, que traz aquelas sensações que libertam, né, e os uhum. símbolos de contenção. Quando é que eles aparecem na vida das pessoas? Principalmente quando o eu se abre para esse Ah, entendimento de uma sim, potencialidade sim, maior. Porque o símbolo de contenção, engraçado, ele não é de contenção enquanto seu propósito. Seu propósito é sempre de transformação.
é sempre de transcender. Porém, quando você está possuído, o ego, por uma emoção complexa que está te fazendo ver a vida por uma ótica que não é a ótica do seu ser, dá um exemplo assim mitológico, que é mais fácil das pessoas entenderem, né? Aquela família dos Atrídas, que é uma família trágica dentro da literatura da Grécia, da mitologia grega. Todos eles cumpriam o mesmo ato, que era fazer um ato sacrificial de alguém do seu povo, do seu genus, quer dizer, da sua família, começando lá com Tântalo, que esquarteja o filho dele, faz um ensopadinho convida os deuses para comer, né? Até chegar a Orestes, no final da Guerra de Troia. E Orestes comete o pior, a meu ver, dos atos de morte. Mata a mãe dele. Porém, qual foi a atitude de Orestes que fez ele, então, acabar com aquela maldição, entre aspas, se a gente disser na prática da psicologia analítica, aquele complexo que vem por gerações atrofiando aquelas pessoas dentro daquele núcleo familiar, foi que ele disse, que todos os outros diziam, foi o Deus que mandou eu fazer, então eu obedeci. E ele disse, o Deus mandou eu fazer, mas eu fiz. Ele assumiu a responsabilidade do eu dele estar presente naquele fenômeno. Aí ele pôde libertar o restante dos seus descendentes, casa, né? E tem uma filha que vai ser a grande protetora de todo o restante da família. Então, é preciso da consciência, né? Dizendo, a consciência precisa estar presente. Eu fiz. Houve isso, mas eu botei meu dedinho lá. Que nós estamos vendo nesse momento agora que nós estamos passando, né? Dramático no mundo, porque não é em Israel e Palestina, não é Ucrânia e Rússia, é aqui, Rio de Janeiro, lá em aquele lugar que está tendo uma guerra também. Me esqueci. Tem uma porção. Tem um monte, porque são fiapos de pólvoras que estão se incendiando. O que é isso? Isso me lembra muito aquele momento que o Jung começou a ter aquelas visões da Europa coberta de sangue, os corpos e tal coisa, que ele achava que ele estava enlouquecendo. E, na verdade, ele estava tendo uma premonição, através das visões dele, do que ia acontecer com a Primeira Guerra Mundial, que foi uma atrocidade. Né? A segunda foi terrível, mas a primeira foi uma atrocidade. Então, nós estamos vivendo isso. Teremos uma terceira guerra? Não sei. O próprio Jung diz que a terceira guerra vai depender muito de quantos homens tiverem sido capazes de reconhecer que dentro deles o bem e o mal existe, que o mal não está no outro, está nele. Que o outro difícil de reconhecer de uma maneira mais dramática, mas ele tem esse mal dentro dele. E é isso que ele diz, enquanto essas pessoas que se estiverem no poder e não tiverem essa consciência, a terceira guerra ocorrerá e será o fim da humanidade. Fatalmente. Né? Porque agora... talvez sobre alguns, né, para recomeçar tudo de novo. Sim, sobre para transformação, aí vai começar tudo de novo, jogando pedrinha um no outro, jogando pauzinho um no outro, entendeu? Mas vai ser uma coisa bem dramática. E veja, isso tudo não está fora da organização do self. Essa é a questão. O self, ele não é bom nem ruim, ele é. Nós é que temos que ter a consciência para não deixarmos que o lado terrível
nos possua. Ele é da totalidade, ele é o Isso. arquétipo da totalidade. Se Se é da é totalidade, tem tudo dentro tem dele. tudo, tem tudo. Né? Jung não falava de perfeição, né, Nunca, dessa palavra, ele nunca. falava de plenitude. Isso. Plenitude. Isso. E você ser um ser pleno não significa que você é o bonzinho do pedaço ou o malzinho do pedaço. Significa que você é capaz de suportar, ter a consciência de que esses dois aspectos habitam a sua personalidade e que você E tem que negociar com equilibrado, né? eles o Aí tempo todo. entra a contenção, né? Aí entra a Isso, contenção. isso. Porque aí Aí, vem um símbolo que me para quê? Olha só, presta atenção. Você caminhando por esse lado que você está indo, você vai cada vez afundar mais na sua inconsciência. isso aí. Se eu olho para aquilo e compreendo, aquilo ganha transformação. Aí eu dou um Sim. passo, um pequeno passo, porque na hora que eu dou esse passo, eu caio novamente em outra inconsciência. E esse é o nosso caminho. É muito ridículo aquela pessoa que diz, não, eu estou individuado. Isso não existe. Nós estamos o tempo todo buscando, estamos o tempo todo nos questionando, estamos o tempo todo, às vezes, sofrendo na nossa alma dores, sortilégios, mas também alegrias, prazeres, descobertas. Então, essa é a riqueza. Por mais, Glória, que você seja uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem uma condição financeira excelente, mas você pode ser uma pessoa feliz, porque não é o dinheiro que traz. O dinheiro é coisa do rei Midas. Quem atende a esse Deus aí fica machucado, né? Porque daqui a pouco não vai poder comer, porque tudo que toca vira ouro, vai morrer de fome. O dinheiro é muito bom para a gente conseguir, Necessário, através dele, fazer nossas viagens, né? necessário, exatamente. Né? Mas não é Deus. Mas você Do vê jeito que ele é pessoas colocado hoje, como objetivo, de não é o vida, nosso de objetivo. vida, de vida. Não é a nossa. É consequência. Se eu Exato. faço um bom trabalho, eu vou receber Sim, dinheiro, né? claro, claro, honestamente, trabalhando com respeito É, ao outro, né? é. Tem pessoas que Então, eu me lembro uma vez de um rapaz que chegou no meu consultório e eu fiquei com muita pena dele, porque ele era um homem jovem, devia ter uns 35 anos, e ele tinha assim um orgulho ele trabalhava 17 anos, de ele nunca ter tirado férias. Aff, Maria. Olha, foi brabo. Trabalhamos, ele melhorou, etc. Conseguiu tirar férias, o que eu acho uma coisa boa. Mas tinha aquela ideia fixa de que era através do ganho financeiro que a vida dele ia encontrar uma beleza, uma belezura, sei lá. É pena, né? Para você ver como é que as pessoas estão desconectadas, né, da natureza, né? Desconectadas Impressionante. de si próprio, Da fartura que a natureza traz, né? justamente. Justamente. Quer dizer, eu não acho que a gente tem que voltar para morar no mato, nada disso, mas eu acho que a gente precisa ter contato com o mato, sim. Tem que ter contato, sim. Tem Uma que ter. criança que não sabe o que é um pirilão, É. uma criança que não sabe o que é uma minhoca, Uhum. uma criança que não sabe o que é um cavalo, uma vaca, uma galinha. Pois Gente, é. pelo amor de Deus, que E mesmo as ser é cobras, as esse? aranhas. Aranha, cobrinha, né? Outro dia aqui em casa, eu estava aqui em casa, entrou uma perereca no meu quarto. Aí eu tenho uma empregada que tem pavor de perereca, pavor. A perereca era pequenininha, eu falei, bom, eu vou dormir, não vou ficar incomodada com esse bicho aí, só fico preocupada porque eu ronco, aí ela podia entrar na minha boca. Eu falei, daí fiquei vendo televisão, daqui a pouco eu olho, a perereca estava aqui do meu lado, estava lá na televisão, andando feliz. Para onde ela foi, não sei, não sei nem tadinha se ela morreu, se ela conseguiu sair, mas elas saem, elas encontram as passagenzinhas, né?
Então, a gente, às vezes, lida com... Outro dia entrou um besouro, aí eu peguei o besouro, botei do lado de fora, falei, meu filho, o que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para você, né? Claro, por exemplo, barata. Eu não vou pegar baratinha com a minha mão. Se eu fosse biólogo, eu pegaria. Porque os Uhum. biólogos não têm essa aflição que a gente tem da barata. Mas eu também não vou sair. Não, eu vou lá e vou dar um jeito dela ir embora. Ou eu mato ela, ou eu expulso ela do lugar, entendeu? Mas as pessoas É. esqueceram isso, né? Pois é, são criaturas, né? Pois é, Vivas. são seres da nossa humanidade. Você viu, eu não sei se você viu, Glória, tem levado no canal Sport TV a, uns pequenos trechos do preparatório. Olha que coisa interessante, Glória. Do preparatório das nossas jogadoras de vôlei para se candidatarem para a Olimpíada, tá? Então, elas estavam no Japão e iam ter 3 jogos. E elas chegam ao lugar lá de treino, né, o estádio, e você não sabe da máxima, Glória, tinha uma cobra dentro do estádio. Aí aquilo é mostrado para elas, o próprio técnico fala assim, gente, mas isso foi aqui, estava aqui? Aí o cara estava, nós avisamos, tal coisa. Aí tem uma muito engraçada, a Roberta, que é levantadora, falou assim, não, mas ela é cobra japonesa. Cobra japonesa é educada, tira o lixo, não faz nada contra a gente. Eu não acho que era uma cobra venenosa, não, mas era uma cobra. E elas começaram a jogar, a treinar, porque no dia seguinte elas iriam jogar contra o Irã. Naquela noite, elas recebem a notícia da morte da Valesca, que foi para elas era uma referência, e para o técnico também. Ele fica assim destruído, mas ele segura, ele não chora. Né? O que aconteceu? Elas entraram para jogar contra o Irã, perderam de 3-0. Porque antes delas entrarem, fizeram uma reunião que elas fazem com um técnico lá, uma pessoa. Eu até pensei que ele era um padre, mas não é não. Ele é da coisa técnica. Mas que ele fala umas coisas muito bonitas com ela e todas saíram chorando para entrar em campo. E em campo teve uma homenagem, um minuto de silêncio para Valesca. Claro que elas tinham que perder. Não perderam feio, não. 25-23, 25-22. Bom, não perderam. Então, elas tinham que ganhar os 2 outros jogos. E o último jogo era contra o Japão, as donas da casa, torcida toda. E elas ganharam. E aí, naquele momento, o técnico sentou e aí ele teve uma crise de choro, que ali ele pôde chorar a morte da Valesca, o símbolo daquela cobra, porque o que é a cobra, né? É o momento da transformação. A cobra que as pessoas rejeitam, renegam, acham, mas a cobra é o elemento que anda na Terra, ela tem o contato com o nosso planeta, ela tem a vibração dentro dela. E aquela cobra estava trazendo a elas uma revelação. Se elas entenderam, ótimo. Se não entenderam, lamento. Mas o símbolo estava ali, né? Eu tenho uma cobra, Sueli, Ah, é, do pois é. lado da minha casa. Que mora lá no seu sótão, Mora né? lá. E ninguém pode mexer naquela cobra. Deixa a minha cobra lá. Deixa ela lá, Deixa a minha cobra. exatamente. Porque De ela vez nunca em te quando ela fez sai mal, para trocar a pele, ela depois nunca te volta fez de novo. mal, ela nunca Não, ela foi. não é venenosa. Exatamente, ela nunca entrou dentro da tua casa, ela passeia, ela está em Se eu todo deixar a mundo. janela aberta de Sim, vidro, mas ela vai aí entrar. é aquela coisa, se eu deixar a janela aberta, eu estou convidando para ela entrar. É, Né? pois é. Então tá, mas tem 2 coisinhas ainda que eu quero que Sim. você me fale aqui. De alguma forma, você já falou do caminho da individuação, né? Que é Uhum. impulsionado pelo self, né? Agora, como é que o self aparece nos sonhos?
Ele aparece de inúmeras maneiras, e por isso ele mostra a nós que ele não tem uma forma única, né? Ele Sim. aparece como um bebê mágico, um bebê que fala, um bebê que aponta e direciona para a gente, como os contos de fadas, né? Por exemplo, me lembrei muito do João e o Pé de Feijão e daquele outro Gato de Botas, que o Gato de Botas era o Selfie ali naquele conto, fazendo todo o caminho para o Marquês de Barrabás chegar aonde ele precisava chegar, né? Às vezes ele aparece feio, né? Sim, Até como forma de monstro. sim, como monstro, como e principalmente quanto mais o ego está inconsciente de si próprio, mais monstruoso. Eu digo que o pesadelo é uma saculejada que o self dá na gente, fazer, acorda, Alice, presta atenção, você está se perdendo, né? Porque vai falar de quê? Da sua unilateralidade. Porque a busca do self é sempre que a gente esteja no equilíbrio dos opostos e não no desequilíbrio, que é fácil. É fácil cair para um lado ou é fácil cair para o outro. O difícil é eu me manter ali naquele in-between. E sabe. Conseguir ver o divino no monstro. Exato. Porque está ali, está ali. Exato. Aquele filme 7 minutos depois da meia-noite mostra isso. Isso mostra claramente. E o outro que eu me lembrei, Lendas da Paixão. Quando aquele homem ele vai encontrar com o urso dentro dele, que era um urso que existia real, mas que ele tinha que encontrar com aquele urso para ele dialogar com aquele urso, que óbvio. Ele morre porque no filme tinha que morrer, porque né, tinha que acabar o filme. Mas se fosse um filme esperto, ele encontraria o urso e transformaria aquela história de vida de uma outra maneira, né? Eu usei a palavra divino porque o self tem algo de sagrado, né? Sim, espiritual, sim. Né? Que não é esse sagrado da igreja, da religião, seja a igreja qual for. Não é dogmática, né? Não é a dogmática. É espiritual. É a sacralidade. Por exemplo, quem tem filho pequeno, vai à praia, vai a um lugar, a criança vai lá e pega uma pedrinha e quer levar aquela pedrinha para casa. E os pais geralmente falam, menino, joga isso fora, besteira. Não é besteira. Porque lá nos primórdios da nossa humanidade, eram nas pedras que os espíritos da natureza se encontravam. Então, essa criança está repetindo no aqui e agora algo da história universal da humanidade, mas que a gente não sabe. Exatamente. E aí a gente Estava faltando colabora para que aquilo seja vivido. Estava faltando isso, o aspecto espiritual que contém a natureza. Do fenômeno, exatamente. O self é uma força integradora, né? Ele Total. integra. Por quê? Ele equilibra, integra, né, em nós os opostos, né? Fazendo a síntese. O ego também tem que participar de disso uma aí, vida, né? Fazendo a síntese de uma existência, né, Glória? Porque quantas vezes a gente passa por situações que a gente fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas a gente tem que entender que aquilo tem um para quê na vida da gente. Que pode ser que naquele momento a gente não entenda, fique perturbada, fique enlouquecida até, depois acalmando, aí você vai entendendo que aquilo tinha um propósito para te preparar para algo talvez até mais difícil que você vai ter que enfrentar mais à frente. Pois é. Então, nós vamos deixar aqui embaixo o seu e-mail, caso as pessoas queiram depois se comunicar com você, Sim, né? Pois não. Coisa, né? Pois não. E a gente te agradece muito. Muito obrigada. A gente teria muito mais a falar sobre o self-care, não se acaba. Não acaba. Não se acaba. A gente ia poder ficar aqui o dia inteiro. Mas mesmo que a gente ficasse o dia inteiro, a gente ia ficar outro dia. Mas, na verdade, é isso. Eu acho que se nós pudermos tomar consciência
de que inúmeros são os caminhos, não existe um caminho, inúmeros são os caminhos para nós nos tornarmos um ser humano menos unilateral, menos indiferenciado em relação ao mundo e à sociedade e ao indivíduo, etc. Mas a gente torna essa aldeia global melhor, né? Porque nós já tivemos uma aldeia global melhor e agora ela está muito triste. Pois é, dinamismo de alteridade, É, né? justo. Eu, outro, horizonte. É. Eu tenho valor, mas o meu valor não é nem maior e nem menor do É que o seu. diferente do outro. O outro tem um valor que é dele, né? Porque a gente vê isso muito, Glória, quando você lida com pessoas com menos. Eu gosto muito de acompanhar umas moças que são boiadeiras do sul do Pará, mulheres simples, trabalhadeiras. Uma é casada, a outra tem um namorado, e elas cuidam do gado, da lida, da fazenda, porque isso tem na história da minha família. Né? Lá, meu tataravô teve fazenda, então fazenda para mim é algo atávico. E eu gosto de assistir a elas porque elas me tiram dessa loucura do mundo atual e me lembram que a vida também tem isso. Uhum. Não tem só a maldade, não tem só a luta pelo poder econômico, não tem só aquele indivíduo desconstruindo a história do outro, porque a minha tem que ser superior à sua. É. Tem esse outro lado, então isso me ajuda. Eu acho que cada um pode encontrar a sua ajuda, né, Eduardo? Sim. Nos seus caminhos aí. Tá bom, querida. Muito grata, viu? Pelo seu Obrigada tempo, pela também. disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Quando você quiser, nós podemos estar juntos para bater papo, porque é a coisa melhor do mundo é a gente bater papo sobre isso. Um beijo. 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 Obrigada. Então, gente, aí terminamos então o nosso tempo aqui com a Sueli dessa vez, né? E vamos deixar aqui para vocês, se vocês quiserem contatá-la, para fazer as perguntas, ou qualquer outra coisa que vocês queiram, sintam vontade de fazer, vai ficar o e-mail aqui para vocês. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.